No nosso webinar de hoje, a gente vai conversar sobre riscos globais. E por que esse assunto é tão relevante agora, gente? Porque o cenário externo, ele ficou muito mais volátil, mais conectado e mais difícil de interpretar. A gente tem visto, principalmente, questões de guerra, pressão econômica, as transformações de modelos de IA cada vez mais rápidos, cada vez mais impactantes. A gente também tem visto muitos eventos climáticos. Então, esses são fatores que já não impactam as organizações de forma separada. Eles se combinam, eles se reforçam e exigem que as empresas tenham uma capacidade muito maior de leitura do contexto, que tenha uma resposta cada vez mais rápida e que consiga trazer uma decisão mais consistente a essa mudança de cenário. E esse vai ser o ponto que a gente vai tratar no nosso webinar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Heloise Pontes, eu sou Product Manager aqui na Actio. Eu trabalho com produtos digitais e soluções voltadas para a gestão de riscos, controles internos, auditoria. E hoje eu vou estar com vocês nesse bate-papo. Eu vou estar trazendo algumas perguntas, provocações e também conectando a nossa conversa com o que vocês também têm visto na prática. E queria antes deixar um combinado aqui entre a gente para que no final do nosso webinar a gente vai estar liberando um formulário de feedback. Ele é bem rapidinho, tá, gente? E respondendo esse formulário, vocês vão receber um certificado de participação. Outro convite que eu queria deixar é que a gente tenha a comunidade de gestão de riscos da Actio. Tá? Ela é um espaço para troca sobre boas práticas, tendências, aprendizados, experiências que a gente tem entre profissionais de risco, compliance, auditoria, estratégia. Então, para dar continuidade na nossa conversa, normalmente a gente não consegue conversar tudo, somente nesse encontro de uma hora a gente acaba sempre ficando com um gostinho de quero mais. Então, fica o convite para a gente continuar a conversa a partir da comunidade também, tá? E reforçando o nosso webinar vai ser nesse formato, uma conversa bem leve, prática e muito conectada a experiências que a gente traz dos nossos clientes, a estudos que a gente faz também, principalmente em relatórios, quando a gente olha para a gestão de riscos que já estão consolidados. E eu queria que também vocês pudessem participar dessa conversa. Então, ao longo, gente, desse webinar, por favor, mandem perguntas aqui no chat, tragam comentários da vivência de vocês. É uma forma da gente conseguir deixar mais rico ainda o nosso conteúdo. E, para o bate-papo, eu queria chamar o Guilherme. Guilherme, por favor, se quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória para gente. Tudo bem, Elô? Obrigado aí pela introdução. Eu sou Guilherme Barbaça, sou CEO da Actio e junto com a Elô aqui a gente trabalha as verticais aí de gestão de risco, né? E a conexão de gestão de risco com as demais metodologias de gestão corporativa que as organizações têm, nossos clientes trabalham, né? Então, Elô, obrigado aí pelo convite. A base aqui da nossa conversa vai girar muito em torno de um relatório de riscos globais, né, que o Fórum Econômico Mundial libera anualmente e que a gente já recebeu aí desse ano, né, realizado ano passado, Uhum. avaliando nas perspectivas para 2026, para os próximos 12 meses, para 2 anos e 10 anos. Então, ele faz essa separação de prazo de avaliação dos riscos, que é muito interessante. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar a respeito dessa percepção de risco de curto e longo prazo, né? Mas obrigado, Elô, pelo convite e vamos lá, vamos Vamos mergulhar lá. nesse assunto. Para começar, eu queria medir a temperatura da sala dos nossos participantes e a gente já vai soltar a primeira enquete. Vai aparecer aí para vocês, gente, na telinha, a primeira pergunta. Qual risco que você considera mais crítico nos próximos 12 meses? Vamos começar a votar para que a gente consiga entender como é que está o cenário de vocês, né? Que a gente consiga ver também, trazer esse dente entre os participantes.
A gente já está recebendo alguns votos. Já estamos com um. A maioria já dá para ver que o risco tem dois que estão lado a lado. Vamos continuar votando, gente. Antes de entrar na primeira pergunta, Guilherme, vamos só fazer essa análise da enquete, porque eu achei interessante que Uhum. a maioria dos votos foi para risco na implementação de IA. Eu achei esse Eu acho que resultado bem interessante. está sendo o dia a dia de muita gente agora, né? Uhum, Essa ameaça de não, se você não implementar, você pode começar a ficar para trás tem um risco aí, né? E se você implementar de forma não ótima, né? Pode ser que gere um desgaste no seu processo, um uhum, desgaste interno na empresa, além do recurso que você vai desperdiçar ali. Então, assim, eu acho que quando a gente pergunta dos próximos 12 meses, eu acho essa é uma dor muito premente nas pessoas, né? Que é uhum. o que eles estão passando agora, né? E a percepção de risco quase que imediata ali, né? Essa está sendo bem imediata e até está alinhada com a nossa primeira pergunta, que quais riscos que têm a maior probabilidade de impactar as organizações nos próximos 12 meses e até aqueles que costumam ser subestimados até ser tarde demais. É. Então, aí eu vou referenciar ao relatório, né? O relatório do Fórum Econômico Mundial, dos riscos mais evidentes, né? A percepção de risco. E, de novo, a gente tem que lembrar que quem respondeu esse formulário e gerou esse relatório são, tipicamente, líderes de nações, líderes de empresas, de organizações, não governamentais, mas é o público que estava lá no Fórum Econômico Mundial, né? Então, obviamente, pode ter esse viés também, que é a percepção das lideranças de organizações, né? Primeiro ponto que eu queria trazer, eu acho que não vale a pena a gente detalhar risco a risco em cada um dos horizontes de tempo, porque são muitos riscos, né? Era um total, se não me engano, de 33 riscos que foram classificados, né? Eu vou deixar aqui no chat para vocês o link para o relatório completo. O relatório tem, se não me engano, 102 ou 103 páginas, mas é muito interessante dar uma lida, tá? Então, você pode baixar ali o relatório e para vocês que são profissionais do risco, vale a pena dar uma lida e ver o que está acontecendo. Mas em vez da gente ir risco a risco, eu acho que vale mais a pena a gente discutir alguns aspectos das respostas que foram dadas, né? Então, um deles reflete uma redução do multilateralismo global, sabe? E polarização de, de poder e influência por alguns países, no caso, né? Então, essa redução de multilateralismo é uma consequência de vários, na verdade não é uma consequência, ele vai impactar vários riscos, né? Especialmente nas esferas sociedade e geoeconômico, né? Que são os riscos que estão em maior ênfase no curto prazo. Quando a gente olha 12 meses adiante, 2 anos adiante, é, apenas no 12 meses adiante, apenas um risco é ambiental. 2 anos adiante, só dois riscos são ambientais, né? Quando a gente olha 10 anos adiante, metade dos top 10 riscos são Uhum, ambientais. Isso é, os riscos que estão prementes ali na, na- nos líderes, na cabeça dos líderes, né? São riscos que um colega nosso resumiu como
riscos das pessoas não estarem se entendendo ou sendo capazes de conversar, né? Uhum. Riscos geoeconômicos, societários e alguns riscos econômicos também. Então, assim, esse é um outro aspecto que eu acho muito relevante, que é o seguinte: a despriorização de riscos ambientais. Todo mundo reconhece que são riscos importantes, porque eles aparecem no prazo ali de 10 anos, né? Mas não aparecem tanto no prazo de 12 meses ou 2 anos. Isso é, as pessoas estão despriorizando esses riscos e, consequentemente, deixando de alocar recursos para soluções desses riscos, porque outros riscos apareceram de forma mais evidente e criando ameaças maiores. O problema disso é que dobra a chance, ou aumenta, né, a chance desses riscos ambientais se tornarem realidade, porque você vai ter menos ações e menos atenção para eles. Uhum. Então é como se fosse aquela profecia autorrealizável, né? É um risco, mas as pessoas estão fazendo cada vez menos ou menos atenção sendo dada a esses riscos ambientais que são reconhecidamente riscos porque aparecem lá nos 10 anos, né? O que mais? O aumento de riscos econômicos. Então, isso eu acho que acaba passando por um grande pano de fundo de aumento de incerteza no mercado, né? Então, esse aumento de incerteza que é muito impactado pelos riscos geoeconômicos, né? Que Uhum. é outra forma de colocar, né, Guerra. interação entre países. Desculpa, Elô, pode falar. Não, a própria guerra, né? Que a gente está sentindo um impacto direto, não é mais aquilo de pode vir a acontecer o impacto na operação. Já Aham. está acontecendo. É, mas eu acho que vai. A guerra é um exemplo, mas são vários fatores que pegaram o mundo de surpresa, né? A questão das tarifas lá dos Estados Unidos, essa guerra mais recente. Então, o fator não conseguir predizer riscos influencia demais o estado, a percepção atual dos riscos do mundo, né? Os riscos globais. E esse aumento de incerteza acaba aumentando o custo de uma forma geral. Por quê? Se você não sabe qual é o risco que vai aparecer daqui a 2 anos, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer mais seguro, você vai ter que fazer Uhum, mais hedge, né? Você vai ter que se proteger contra riscos que você nem sabe que vão aparecer ainda, né? Que ainda vão aparecer. Então, tem riscos como desinformação, que que nem apareciam na lista antes, há 3 anos atrás. Há 2 anos apareceram, mas com um índice, uma classificação baixa, e agora apareceram desinformação ou eu estou me fugindo a palavra, misinformation e disinformation, né? uhum, É, informação errada, né? uhum, Comunicação de informações erradas, as fake news e tudo mais, apareceu já como um risco alto esse ano. Isso é, saiu de não estava no radar para em 2 anos estar nos top 5. uhum, Isso é incerteza. Isso é o mundo que a gente está vivendo de a gente não saber quais vão ser os riscos futuros. E uhum, isso impacta muito as organizações, né? Porque quando você sabe o risco, tem um risco mapeado, você pode se preparar para ele. Quando tem uma avalanche de surpresas, você se torna cético com relação até o que você tem mapeado, né, de risco uhum. e a avaliação dos riscos que você tem trabalhado, né?
Outro pano de fundo ali dos riscos que foram. Pano de fundo não, mas tem, eu diria tendência, né? O aumento dos riscos de tecnologia. A gente pode conversar especificamente sobre esse ponto, Elo, mas é um pano de fundo aqui. E a maior interdependência entre os riscos. Isso é, Uhum, gerenciar riscos está se tornando mais complexo, porque os riscos eles estão mais relacionados entre si. Então, fazendo com que um risco acontecendo, ele influencia outros, né? Então fica mais difícil você avaliar riscos isoladamente, porque eles têm essa interdependência cada vez maior, né? E no estudo, ele faz um mapa de interdependências e ele lista os riscos de maior influência sobre outros riscos, tá? Que eu acho que é bem interessante também. O uhum, primeiro deles é desigualdade de renda, tá? Então, esse risco influencia outros riscos, ele alavanca outros riscos, né? é um dos maiores do estudo, É esse o da número um do desigualdade? estudo. É o Nossa. mais interdependente, né? É o que mais influencia outros riscos e corre o risco de ter o efeito bola de neve ali, né? Uhum, Onde uhum, se você aumenta a desigualdade, é, ele vai influenciar outros riscos também e cada um, né, entra ali no efeito bola uhum, de neve. O segundo é retração econômica, que eu acho que é bem intuitivo para a gente, né? Declínio em saúde e bem-estar, em terceiro lugar. Então, que eu acho que faz parte ali, muito relacionado à desigualdade também. E a polarização, né? A polarização também é um risco que impacta outros riscos em grande escala, né? Então, uhum, esses quatro aqui são os que mais relacionados a outros riscos que foram listados, né? uhum. E esse é uma avaliação bem interessante do estudo. Não olhar o risco isoladamente, mas Isoladamente. olhar ele como um nódulo de uma rede de riscos, né? É, eu até queria deixar, a gente não tinha essa enquete planejada, mas eu queria saber, tá, gente? É um time, o pessoal que está participando, como é que vocês fazem esse mapeamento hoje da interdependência? Vocês conseguem trazer um cálculo por trás? Como é que vocês fazem para mensurar? Porque na, nos clientes que a gente vê, na experiência que a gente traz, até hoje, esse é um dos temas mais difíceis da gente conseguir trazer uma resposta, algo que seja até um padrão para a gente trazer de mercado, para a gente ter uma metodologia por trás. Então, se vocês já têm esse mapeamento, puder trazer para a gente como é que vocês têm feito. Coloca aqui no chat para gente comentários se vocês têm algum modelo, algum algoritmo que vocês usam para mapear essa interdependência, né? Ou se é só por percepção, né? Eu sei que esse Uhum. risco impacta aquele, mas eu não sei quanto, né? Ou se vocês nem fazem isso também, né? Não é parte da metodologia de vocês mapear essa interdependência entre riscos. O Maurício colocou aqui no chat um comentário também avisando que o Irã acabou de bombardear a Amazon no Bahrein, né? E está sendo uma constante evolução Nossa. de novos riscos, novas percepções e surpresas, né? E esse é o grande pano de fundo por trás aqui, que é o aumento da incerteza, né? Sobre quais são os riscos e qual o possível impacto desses riscos, né? É, bom, Elo, a gente falando de riscos aqui individuais, mas eu queria que você trouxesse para a gente, se possível, essa visão
de tendências, né? Então, quais são as tendências emergentes que os líderes devem monitorar mais de perto e como diferenciar os sinais dos ruídos, né? Uhum, A gente recebe informação demais, né? Como saber o que que é real sinal ali naquele toda essa informação que a gente recebe e o que que é apenas ruído e não são tendências reais, né? Ou fatos realmente relevantes na gestão de risco aqui, na identificação e avaliação de risco, né? uhum. Acho que vale sempre trazer o primeiro, né, que está muito próximo a gente. O próprio comentário aqui do Maurício trouxe é o confronto geoeconômico, porque a gente já está vendo na prática como é que ele está afetando custos, está afetando o supply chain, acesso à tecnologia, impactando investimentos. E isso também conversa com o relatório que você trouxe, porque Uhum. ele coloca esse confronto no top riscos do curto prazo, né? É a nossa realidade. E também tem até outros relatórios que corroboram, é o outro que eu estava acompanhando também, que é o do Allianz Risk, também desse ano, e ele traz riscos cibernéticos, IA, interrupção de negócios, são as maiores preocupações que a gente tem atualmente. A segunda é a aceleração tecnológica, especialmente com IA. Então, todo dia a gente Uhum. acorda com uma notícia nova de que tem um modelo novo, mais rápido, com menos custo, trazendo respostas cada vez melhores. Questão também de dados e segurança, porque no dia a dia ele vai aumentar a nossa produtividade, mas a gente paga um preço, que é a exposição. E o terceiro ponto que você trouxe também no início, que é a questão da pressão climática, né, sobre riscos relacionados a climas, então, que está afetando, pode afetar a operação, infraestrutura. Recentemente a gente teve o caso, por exemplo, em São Paulo, né? São esses eventos extremos que vão afetar a operação, a continuidade de negócio, o seguro, então, de uma forma muito mais grave, né? Até porque pode gerar até alguns riscos, risco de morte, enfim, bem mais grave. E como que a gente faz para separar tanta informação que a gente recebe do que é relevante e que não é? Então, separar o sinal do ruído. Eu acho que tem algumas perguntas básicas que a gente precisa fazer. Por exemplo, é um fato que ele ocorre de forma recorrente ou ele foi pontual? Ele vai impactar mais de uma área de negócio ou ele é um setor isolado? Tem um custo atrelado a ele, seja operação, reputação, tecnologia, então a gente faz aquelas avaliações por tipo de impacto olhando para ele. Ele vai estar afetando alguma decisão, vai estar afetando um objetivo estratégico da organização ou foi só algo, foi interessante, mas não nos impactou? Se a resposta for sim, então normalmente ele não vai ser um ruído. A Um próprio caso que a gente vê é a desinformação. Então, às vezes a gente tem um tema, por exemplo, de comunicação, mas imagina que a gente faz uma comunicação errada. Vai trazer uma série de impactos, né? Pode afetar a confiança, pode afetar a reputação, a qualidade de decisão. Então, tem que ter esse filtro. E tem algumas formas também da gente se preparar. Por exemplo, tem um livro que eu queria deixar até de recomendação, que ele traz justamente esse olhar, que o nome dele é The Signal and the Noise, do Nate Silver, porque ele faz essa pergunta. Por que que, mesmo com tanto dado disponível que a gente tem hoje, a gente tem o Google na nossa mão, a gente tem IA, tem tantas ferramentas, como é que a gente ainda consegue errar nas previsões? Na leitura do contexto e saber o que que realmente importa? Então, fica aí o desafio para a liderança conseguir tratar o que que é informação, o que que é um dado, como é que vai usar isso aqui como um dado relevante, porque como você falou, não falta informação, é realmente a gente saber o que que é relevante ou não. Então, Elô, os processos de avaliação de risco e mapeamento de risco dentro das organizações, às vezes passa por um processo de coleta de percepções na empresa. Você faz ali um Uhum, formulário, as pessoas, né, sugerem os riscos e o grau do risco, e cada empresa, na verdade, tem o seu modelo, né? Mas no fundo,
essas metodologias muitas vezes trabalham com a coleta de percepção de risco de pessoas que estão ali na linha de frente, né? Sim. Os gerentes, os diretores. Uhum. Mas essas pessoas vivem em ambientes, né? Todo mundo, né? Vive em ambiente que está sendo bombardeado de informações a todo tempo. A última notícia é a mais, é a que o nosso cérebro guarda, né? Como é que a gente pode minimizar esse efeito da última notícia, desses vieses cognitivos que a gente tem, né? Uhum. Junto às pessoas das quais a gente está coletando os dados e percepções de quais são os riscos e qual o grau desse risco, né? Você tem alguma dica? Como é que você vê a gente tentando minimizar o Uhum. efeito da última notícia em relação ao que é realmente relevante, que é o que a gente falou aí do ruído e do sinal, né? A gente consegue através de processos estruturados. A gente consegue através, por exemplo, de políticas de gestão de risco que consigam trazer procedimentos para que o colaborador saiba como atuar em meio a tanta informação, que ele consiga identificar aqui que é realmente um impacto relevante. Então, normalmente a área de riscos precisa fazer esse estudo, entender qual é o apetite da organização, para que aí sim ele construa a política, para que quando ele identifique esses sinais relevantes, ele consiga já até categorizar. Então, precisa ter uma instrução, né? Precisa também que essa instrução seja divulgada na organização. Até porque o risco, a área de risco não pode trabalhar sozinha. Ela precisa ter ao lado as áreas técnicas para que possam juntas entender se realmente aquele fator, aquele impacto realmente está indo contra o apetite, ou que a gente precisa, a gente nem tem aquele risco mapeado ainda, por exemplo. Então, elas precisam trabalhar em conjunto, mas ter um procedimento, saber o que é esperado, quais são os objetivos da organização. Você falou um termo aí que eu achei bem interessante, que é instrução, né? Eu gostaria de ver eu não conheço, né? Mas eu gostaria de ver que seja um filmezinho que a pessoa deveria assistir antes de fazer a avaliação de risco, né? Para tentar Sim. minimizar É. o efeito desses vieses cognitivos que a gente sabe que existem, né? Uhum. E fazer o framing, né? Eliminar framing não desejado, né? Nas perguntas que a gente faz para as pessoas quando eles levantam risco. Isso aí fica uma ideia aí para a gente é, desenvolver, né? Sim, sim. Tem Um que ter vídeo. orientação, gente, porque a área de risco É, sozinha não consegue ter uma gestão completa. Então, bom. aproveitando, eu queria trazer a próxima enquete, tá? Gente, para vocês, quais mudanças vocês é, fizeram na gestão de riscos diante desse aumento de incerteza? Então, o ambiente está cada vez mais incerto, né? E quais foram as mudanças no processo de gestão de risco, se teve, né, mudança no processo de Uhum. gestão de risco em função desse aumento da incerteza, né? Já está recebendo alguns votos. Uhum. E disparando aqui na frente está a avaliação de risco mais frequente, né? Uhum. Ok. Interessante a resposta até aqui, não tanto pelo que está com muito voto, mas pelo que está com pouco voto. Mais testes de cenário é uma coisa, é um item que no webinar que a gente fez em inglês para o nosso mercado, né, de língua inglesa,
esse teve tanto voto quanto avaliação de risco mais frequente, né? Então, fazer mais testes de cenário é algo que aconteceu muito frequentemente lá fora, e aqui Uhum, no Brasil, né, a gente não está vendo tanto isso como uma das ações a serem tomadas, né? uhum. Eu até complementaria trazendo como uma das opções, Uhum, além do teste de cenário, a gente está implementando mais controles. A gente faz mais avaliações, só que o que realmente mexe o ponteiro da exposição do risco são os controles que a gente consegue gerenciar, que a gente consegue aplicar. uhum. Mas se você pensar em ambiente de incerteza, né, o que você faz, dado que você não sabe qual é o risco que vai vir, Hum, né? Eu não me surpreendo com o primeiro item sendo aí a avaliação de risco mais frequente, né? Porque aí você reduz o prazo entre não sim. só a avaliação dos riscos que você já sabe, mas entre os novos mapeamentos de risco para ser mais rápido em reagir. Se você detecta uma mudança antes, você reage antes, né? Uhum. Então, esse para mim realmente é o mais natural. E o segundo lugar é não houve mudanças. Então, muita gente não mudou o processo, seja porque já atende ou porque ainda não o fez, né? Dado esse novo ambiente de incerteza, né? Então, não alterou os parâmetros do processo ali. E como você faria, então, para ajustar os processos de gestão de risco, né, para esse cenário de muita incerteza? Bom, eu acho que as respostas estão aqui na própria enquete, né? Avaliação de risco mais frequente, né? E Uhum, então, não necessariamente, na minha opinião, né? Todos os riscos tem que uhum, encurtar, mas aqueles riscos que a gente percebe como mais influenciados por ações que acontecem aí no mercado, eventos que acontecem no mercado. Então, por exemplo, os riscos ambientais talvez não justifique você mudar a frequência de avaliação, né? Mas os riscos geoeconômicos, talvez sim, né? Fazer ele mais frequente, já que o ambiente de volatilidade requereria isso, né? Você encurtar o tempo para você saber que teve mudança significativa para você poder tomar ação. E não só a avaliação, mas, como eu falei, o mapeamento de riscos. Então, novos riscos estão aparecendo que não existiam até pouco tempo atrás. Então, tenho certeza que até 3 anos atrás, o uso de IA como risco, né, que vocês citaram ali na primeira enquete, né, o uso de, não, como é que era aqui? Era risco na implementação de IA, foi o maior risco. Eu acho que 3 anos atrás é possível que nem tivesse aqui no quadro, uhum, né? O risco de desinformação, lá na pesquisa do Fórum Econômico Mundial, 2 anos atrás não estava no quadro. E agora está nos top riscos. Então, o próprio mapeamento de novos riscos, fazer isso com uma frequência maior, né, para detectar novos potenciais riscos. Então, essa é uma ação que eu acho que pode ser tomada, né, dos processos de gestão de risco, mudando o processo. O uso de IA que está aqui para processar mais informações, então, esse monitoramento do ambiente, né, para detectar eventos de risco, novos riscos ou mudança de riscos, ele requer muita mão de obra, né? Requer muita hora homem de dedicação para monitorar tudo, todos os tipos de risco, né, que você pode ter e as fontes de informação de cada tipo de risco. Então, IA é muito hábil para poder processar
um volume de informações grande e, e fazer isso continuamente. Então, isso ajudaria bastante nesse tempo de reação, né, da organização. O uso de IA para isso. A gente até fez um webinar, Elô, né, que está lá disponível na comunidade de profissionais de gestão de risco, se vocês quiserem ver os webinários antigos, mas a gente tem um webinar falando sobre o uso de IA para monitorar ambientes, né, soluções multi-agentes Uhum, uhum, para monitorar ambientes. Mais teste de cenário, então você cruzar cenários com mais opções, né? Então, cenário de bonança econômica, ou cenário de recessão econômica, ou de avanço de tecnologia, ou de não estourar a bolha de IA, né? Então, tem vários cenários possíveis que você pode ir trabalhando junto com a estratégia da organização também, né? E testando esses cenários e detectando novos riscos e mais riscos. Então, isso é uma coisa que pode ser feita também, geralmente em conjunto ali, gestão de risco com gestão da estratégia, né? E evolução da gestão de risco para planejamento de resiliência. Isso é, já que a gente não tem certeza quais são os riscos do futuro, que a gente prepare a empresa para ser resistente, resiliente a qualquer coisa que aconteça, né? Reduzir exposição de alavancagem financeira, por exemplo. uhum. Reforçar a caixa da empresa, né? Tornar a tecnologia mais robusta e menos exposta, né? Então, tem várias ações que você pode tomar para tornar a empresa mais resiliente, fazer mais hedge, né? Contra situações de cenários que vocês levantaram, né? Até fazer mais seguro sobre alguns aspectos da organização. Tudo isso são coisas que você pode fazer e tornar a empresa mais resiliente. Muito tem custo, né? Se eu for reforçar a caixa, eu estou deixando de investir, né? Investir. É. Se eu for deixar de alavancar a empresa financeiramente, eu também estou deixando de investir. Então, todos esses ações de aumento de resiliência, todas não, mas em geral, né? Ações de aumento de resiliência traz custo para a organização. Então, são ações que você pode tomar para ambiente de incerteza, só que naturalmente vai ter um custo associado a isso, né? Então, assim, de forma geral, esses são o que eu tinha pensado, né, que a gente consegue mexer. Vocês podem colocar nossa audiência aqui, né, no nosso chat, se vocês pensarem outras ações que podem ser tomadas com relação ao processo de gestão de risco para aumentar ou reduzir a exposição a esse ambiente de incerteza cada vez maior, né? Então, por favor, contribuam aí se tiverem outras ações possíveis, né? O Eu que que pensei você em acha? duas ações que a gente pode olhar, às vezes, mais internamente, para começar, que é um ponto que você trouxe, eu achei bem interessante, que é estar sempre integrando o risco com a estratégia. Acho que esse é um ponto muito importante. E também como é que está sendo a governança atual, quando a gente olha para risco. Será que a área está sendo incluída nas decisões? Será que as avaliações estão sendo levadas em consideração num comitê, por exemplo? É, legal. Elô, um assunto que no relatório do Top Riscos Globais aparece e que a gente vê no nosso dia a dia também são os riscos tecnológicos, né? Os avanços
tecnológicos, incluindo aí inteligência artificial, automação, dados, né? A gente viu ontem um vazamento de dados crítico da Anthropic, né? Do Claude, de inteligência Uhum. artificial. Como é que esses riscos estão mudando a própria natureza do risco, né? Como é que você tem essa percepção, né? Primeiro é o próprio impacto, né? Vazou a informação, a gente sabe, o mundo todo sabe qual é o código-fonte agora do cloud. Uhum, Então, o impacto está muito maior em proporção. Então, o que antes ficava restrito em uma área, hoje uma falha técnica pode acabar com toda uma operação. Então, a IA, por exemplo, como a gente viu, pode gerar um conteúdo errado e vai afetar não só a produtividade, vai afetar quase todos os tipos de impacto que a gente tem, a confiança, reputação, decisão. É quando um sistema ele falha, aí ele vira não somente um erro técnico, né? Ele vai, por exemplo, parar um atendimento, um faturamento, se for uma empresa de transporte, por exemplo, poderia parar a operação logística. E quando a gente acaba dependendo, né, cada vez mais de dados, cada vez mais de tecnologia, então a exposição vai ficar cada vez maior. uhum. Então, até o risco que você comentou de desinformação, ele, por isso, né, um dos motivos que ele vai continuar lá em cima, em curto e médio prazo. Até porque o horizonte da a IA, né, ela vai estar presente cada vez mais nessas percepções, nesses estudos de horizontes que a gente faz. Então, a Uhum. tecnologia, ela passa além da visão de aumentar a eficiência, a produtividade, e agora ela está afetando o risco desde o momento que a gente mapeia até como ele impacta outros riscos e está afetando o negócio. Legal. É, muito bom. Bom, é, seguindo adiante, Elô, eu Agora eu acho, queria, pode acho falar. que ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, você acha? Acho que sim. Temos Só 12 minutos para aí. a gente fechar um tema importante, que quais ações, falando um pouquinho na prática, que os líderes podem tomar hoje? Vamos sair do webinar, que é ação que a gente já poderia ter, para fortalecer resiliência e a adaptabilidade em um ambiente muito incerto, né? Nesse contexto incerto que a gente está vivendo. Tá. É, eu citei aqui algumas coisas que a gente pode fazer para resiliência, né? Tipo, reforçar a caixa, criar mais heads, mais seguros, alavancar menos a empresas. E todos esses têm custos, né? Custos significativos, né? Mas tem uma coisa que eu acho que dá mais agilidade ao processo de gestão de risco, é, fazendo duas coisas. Capilarizando mais esse processo. Então, é muito comum eu ver uma estrutura de gestão de risco, onde a gestão de risco é visto como uma coisa do escritório de gestão de risco, da área de gestão de risco, e não é capilarizado pela organização. Então, a minha, o meu background sempre foi estratégia e gestão de performance, né? Risco, para mim, é razoavelmente novo, né? Então, para mim, é muito natural a gente falar de desdobramento das metas pela organização, né? OKRs, né? Que vão cascateando pela organização. E isso, para mim, é a forma natural de fazer uma gestão de estratégia. Risco, para mim, deveria ser a mesma coisa. Não é a área de gestão de risco que gerencia risco. Ela toca uma metodologia, uma prática de gestão, mas são as áreas, sim, que efetivamente gerenciam e identificam riscos lá na ponta, né? Então, duas coisas. Uma, fazer esse desdobramento dos riscos principais da organização pela estrutura organizacional, atribuindo a gestão de risco de cada um. Isso vai te Uhum. dar muito mais
agilidade de reação, tá? Então, se a pessoa é responsável por aquele risco e está lá na área dela, ela já reage, executa os planos de mitigação, estabelece os controles muito mais rápido do que uma estrutura centralizada. E outra é usar a tecnologia, né? Então, se você está fazendo gestão de risco manualmente, ali, manualmente que eu digo, ali no Excel ou trocando, mandando e-mail para as pessoas, né? Se você usar a tecnologia, olha, se você quiser adaptar o processo, vai ser muito mais lento você conseguir fazer essa adaptação do processo se você está fazendo isso tudo manualmente, né? Especialmente se tiver muita gente envolvida, né? Para você fazer Uhum. essa capilarização da gestão de risco, eu vejo quase que necessário ter um suporte tecnológico para você gerenciar esse risco, né? Então, essa é a sugestão que eu faço. Capilarizar o risco, né? A gestão de risco, né? Pela organização, atribuindo, não ter só os riscos globais, você quebrar isso em partes administráveis, né? Onde Uhum. você consegue colocar controle. E, para fazer isso, é quase que necessário ter uma ferramenta que vai te apoiar em fazer isso. Então, quando surge um novo risco, você muito mais rapidamente consegue agir. Você quer diminuir o prazo de avaliação de risco, você entra lá, muda um parâmetro e aumentou a frequência, né, de gestão daquele risco, ou disparou uma nova pesquisa de mapeamento de risco. Então, se você está apoiado por tecnologia, vai muito mais rápido, você reage mais rápido, né? Uhum. E aí, Lu, você é a pessoa que é, mais conhece disso, né? Eu queria te pedir para mostrar como, como isso poderia ser feito usando um software para apoiar a gestão de risco, né? Com certeza, é importante a gente conseguir ver na prática como é que a gente faz todo esse gerenciamento, até porque a gente precisa de celeridade, né? Esse mundo com cada vez mais incertezas, a gente precisa ter o apoio da automatização, de um sistema que seja confiável, que consiga construir, trazer essa estrutura para a gente. Então, eu vou Hum. apresentar aqui para vocês a nossa plataforma Act, tá? No qual a gente faz o gerenciamento de soluções de forma integrada. A gente faz desde a gestão estratégica, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz até um desdobramento de metas, como é que ele conversa com a gestão de riscos diretamente, olhando até a possibilidade de olhar para pessoas, avaliação de pessoas. A gente está olhando também para a remuneração variável e até para a parte do procedimento, das operações do dia a dia. Então, eu vou entrar aqui para que vocês possam até pensar na realidade de vocês, gente, porque quando a gente olha para risco, o risco ele não surge simplesmente porque a gente fez um mapeamento. O risco ele tem que estar alinhado à estratégia da organização. A própria definição de risco para ISO 31000, o risco é a incerteza de um objetivo. E a gente precisa estar alinhado com o objetivo da organização. Uma das metodologias que a gente pode fazer o gerenciamento desses objetivos, é que eu estou mostrando aqui para vocês, é o próprio BSC, o Balance Scorecard, que ele permite que a gente consiga trazer os pilares. Aqui, por exemplo, tem pilar financeiro, cliente, processos, aprendizado e crescimento, para que a gente consiga trazer os objetivos de cada um e dentro dos objetivos que a gente consiga acompanhar também as nossas metas. A gente está entregando, não está entregando. E um ponto importante, gente, alinhado aos objetivos da organização, o que que a gente vai ter? Justamente os riscos. Então, o risco ele precisa ter essa conexão. Aqui vocês podem ver diretamente, eu tenho meu objetivo, eu consigo ver como é que está o resultado, consigo ver indicadores, metas, projetos, até OKRs relacionados a ele, e principalmente aqui, ó, do nosso tema, o risco. Não adianta a gente olhar para o risco global sem saber
qual é o nosso risco, qual é o risco da organização. A gente precisa ter esse olhar para dentro primeiro. Então, aqui, por exemplo, gente, eu já consigo saber como é que é a minha matriz, ou seja, como é que está o apetite aqui da nossa empresa. Eu consigo ver tanto a avaliação que a gente faz do risco inerente quanto o risco residual. Lembra que a gente comentou dos controles? Então, quais são os controles que vão garantir que eu consiga reduzir, seja o impacto, a probabilidade desse risco se materializar? Aqui eu consigo ver até as ações que a gente implementa buscando essa mitigação. O risco, gente, ele precisa ser tratado de uma forma com que não somente a área de riscos entenda o que está acontecendo, mas que as áreas afim também. Então, como o Guilherme comentou, a área precisa ter essa responsabilidade, o accountability, né, que a gente traz. Então, a gente precisa traduzir o cenário, o que está acontecendo, a exposição, para qualquer área, gente. Isso aqui tem que ser o idioma comum entre todo mundo. Então, aqui, por exemplo, a gente gosta muito de trabalhar visualmente. Então, eu já sei qual é o risco atual da minha organização, eu consigo ver em questão de tolerância, né, se ele está controlado, fora de controle, eu consigo ver a evolução dele desde a primeira avaliação que a gente fez. Então, eu trago o histórico de exposição do grau desse risco. A gente consegue saber responsáveis, a gente consegue saber. Ponto importante, né? Até questão de resiliência. E se ele se materializar, será que a gente vai estar pronto? E se não, o que que falta para a gente conseguir construir até esse plano de contingência? E o que que esse risco está vinculado a processos, a projetos, indicadores, objetivos, KRI? A gente entende o impacto que esse risco traz. Além disso, é claro, a gente precisa entender o contexto do próprio risco. Então, a gente traz até o Boltai. Então, aqui, já de primeiro, eu consigo ver quais são as causas e as consequências relacionadas a esse risco. Além disso, os controles, né, que a gente vê que consegue reduzir, seja o impacto ou a probabilidade desse risco se materializar. Além disso, a gente faz a gestão dos controles. É interessante que a gente consegue medir a efetividade da aplicação desse controle ao longo das avaliações. Então, um dos pontos que a gente comentou também, né, aumentar, no caso, né, diminuir a frequência de avaliação do risco. Tá, mas qual foi a primeira? Qual é o histórico? Como é que eu faço para dar celeridade nesse processo? Como é que o responsável por esse risco vai saber que há uma pendência, por exemplo, para ele fazer? Então, aqui a gente traz todas as avaliações, no qual a gente vai conseguir trazer justamente esse olhar da área. Então, o responsável ele vai dizer, por exemplo, qual é o grau do impacto financeiro desse risco, impacto legal, de operação, ambiental. Então, a gente traz essa visão completa, a gente consegue trazer também os casos de materialização e um dos pontos mais importantes, gente, não adianta só a gente fazer o acompanhamento, a avaliação. E se a gente identificou, nesse caso, uma necessidade de mitigação desse risco? Eu preciso ter um plano de ação. Então, é que a gente vai rodar todo o plano de ação, no qual a gente vai trabalhar com responsáveis, equipes, datas de início e término, para que a gente consiga, na próxima avaliação, ter reduzido a exposição daquele risco. Então, a gente consegue rodar todo esse fluxo. É importante destacar, tá, que toda a solução foi desenvolvida com base na ISO 31000, no COSO RM. Então, vai apoiar vocês já na metodologia. E é claro que não só a nível da operação, mas a gente também precisa levar esse resultado para a diretoria. A gente precisa ter essas visualizações já consolidadas. Então, além do risco, a gente pode trazer aqui também uma visão que é muito, muito interessante quando a gente está olhando para a própria matriz. Quero mostrar rapidinho essa telinha aqui para vocês, matriz de risco, no qual a gente vai conseguir ver, por exemplo, a quantidade de riscos que estão no grau muito alto, que estão apresentando uma exposição muito alta, média, baixa, a gente consegue trazer essa visualização e saber exatamente quais que são esses riscos. Isso aqui, gente, é só uma palhinha, tá, do que o sistema faz. A gente costuma brincar, se a gente tiver 8 horas para falar sobre o sistema, a gente vai conversar muito mais do que isso sobre ele. É um sistema muito completo e tem a parte importante de trazer também, gente, ele possibilita que a gente traga a gestão de risco, a gente faça integração com a estratégia, que é muito importante. Legal. Elô, a gente está fechando aqui o prazo do webinar.
Eu queria só fazer o último pedido para o pessoal aqui de preencher o feedback, tá? Porque esse feedback é muito importante para a gente, poder melhorar o evento, né? Cada mês aí a gente está fazendo um webinar, trazendo algum tópico novo para vocês, e é muito importante ouvir vocês, né? E também, quem tiver interesse, se inscrever lá no grupo, né, que a gente tem de profissionais de gestão de risco, que ali a nossa conversa continua, né? Eu queria só, antes de fechar, ler aqui um comentário do Maurício, que ele colocou aqui no nosso chat. Na semana passada teve um evento sobre dados e IA em Florianópolis e tiveram várias palestras. E em várias palestras, um dos pontos mais focados foi o uso responsável e gerenciado de IA. Então, a adoção de políticas e frameworks para gestão de risco de IA. Também se falou sobre soberania de dados. Então, assim, esse é um tema muito atual, é um tema que está todo mundo ainda se localizando, né, entendendo quais são esses riscos, e até vale a pena, talvez, a gente fazer uma conversa sobre isso, né, Elo? Riscos Fica o de IA, convite né? também. Possível webinar futuro aí para gente. Excelente. Amanda só colocando aqui que não consegue. Poderia enviar as informações via e-mail para obtenção de certificado? Podemos sim, Amanda. A gente te encaminha aí por e-mail. Tá joia? Obrigado por me convidar, Elô. Eu que E agradeço pela participação. Muito tá obrigada joia. pela participação, gente. Obrigado aí a todos. Espero te ver no próximo webinar. Um Até a abraço. próxima. Tchau, tchau.